Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. A mulher que parou de viver. Faz 3 anos que Antônio morreu, mas eu ainda acordo de madrugada achando que vou ouvir o barulho das botas dele no assoalho. Não ouço. O silêncio dessa casa é tão pesado que às vezes penso que vou sufocar nele. É um silêncio que tem cheiro, de café velho, de roupa guardada, de tempo parado. É um silêncio que gruda na pele e não sai nem com banho de chuva. Meu nome é Ivone, Ivone Maria dos Santos. Tenho 64 anos, mãos calejadas, joelhos que reclamam quando o tempo muda e um coração que desaprendeu a bater direito desde aquela tarde de setembro em que encontrei meu marido caído no curral, com a cara virada para o céu e os olhos abertos, vendo coisa nenhuma. Disseram que foi o coração. Parou de uma vez, assim, sem aviso. 42 anos de casamento terminados num segundo, no meio do cheiro de esterco e capim seco. Eu nem pude dizer adeus, nem pude dizer que perdoava ele por aquela discussão boba da semana anterior. Nem pude dizer que, apesar de tudo, apesar dos anos difíceis e das palavras que ficaram presas na garganta, eu ainda amava aquele homem teimoso. A fazenda se chama Água Sumida. Nome estranho, eu sei. Dizem que tinha uma nascente aqui que secou de repente, sem explicação, há mais de 100 anos. A água sumiu e nunca mais voltou. Às vezes penso que aconteceu o mesmo comigo. Alguma coisa secou por dentro e não sei se volta. Acordo todo dia às 4 da manhã, porque o corpo não esquece a rotina mesmo quando a alma já desistiu. Faço café no fogão a lenha, escuto o crepitar do fogo, olho pela janela o céu clareando devagar. Lá fora, as vacas mugem pedindo água e ração. Ainda tenho umas 20 cabeças, o que sobrou do gado depois que vendi a maior parte para pagar as contas. Cuido delas sozinha com a ajuda de Zé Pequeno, um rapaz da vila que vem 2 vezes por semana e que tem medo de conversar comigo porque, segundo ele, eu tenho olho de assombração. Não me ofendo. Ele tem razão. Meus olhos perderam o brilho faz tempo. A rotina é sempre a mesma. Café, curral, cerca, poço, almoço sozinha, tarde arrastada, pôr do sol no terreiro, jantar de sobras, cama. Repito isso todo santo dia como quem reza um terço sem fé, só pelo costume. A vida virou um ciclo vazio, um círculo que gira e não leva a lugar nenhum. Às vezes, quando o sol se põe e pinta o céu de vermelho sangue por cima da serra, eu sento na varanda e fico olhando. Antônio gostava desse horário. Dizia que o pôr do sol era Deus fechando a cortina do dia e preparando o palco da noite. Eu ria dele, chamava de bobagem. Agora, sentada aqui sozinha, entendo o que ele queria dizer. Tem alguma coisa sagrada nesse momento, nessa passagem entre a luz e a escuridão. Alguma coisa que eu não consigo mais alcançar. Porque, veja bem, eu parei de rezar. Parei no dia do enterro, quando o padre disse que Deus tinha chamado Antônio para junto dele. Que raiva me deu daquela frase. Que Deus é esse que chama embora os maridos sem deixar as mulheres se despedirem? Que Deus é esse que deixa uma velha sozinha numa fazenda no fim do mundo, conversando com as vacas e com as sombras? Não rezo mais. Não peço mais. Não espero mais. Só existo. E existir, moço, é diferente de viver. Viver tem gosto, tem cor, tem vontade. Existir é só acordar, respirar, deitar e esperar o dia seguinte que vai ser igual ao anterior. É um cansaço que não passa com sono nenhum. A casa é grande demais para uma pessoa só. 4 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, varanda que dá a volta no prédio. Antônio construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, quando a gente se casou. Sonhava em encher de filhos. Não encheu. Tivemos só 2, e os 2 foram embora. Um para São Paulo tentar a vida, outro para o cemitério, levado por uma febre maldita quando tinha só 7 anos. Ricardinho, meu menino, meu primeiro luto. Antônio nunca superou.
Eu também não. A gente aprendeu a conviver com a dor, a empurrar ela para um canto da alma e fingir que não existia. Mas ela existia, existe ainda. Agora, depois que perdi os dois, é como se a ferida tivesse aberto de novo e não fechasse mais. Tem dias que acordo e demoro para lembrar porque levanto. Tem dias que o silêncio é tão grande que falo sozinha só para ouvir uma voz humana. Tem dias que olho para o espelho e não reconheço a mulher que me olha de volta. Essa velha de cabelo branco, rosto cavado, olheiras fundas. Quem é essa? Onde foi parar a Ivone que dançava forró nas festas de São João, que ria alto, que tinha planos? Sumiu, como a água da nascente, sem explicação. A fazenda fica a 15 quilômetros da vila mais próxima, que se chama Poço Fundo e tem menos de 1000 almas. Para chegar aqui, tem que enfrentar uma estrada de terra vermelha que vira lama na chuva e poeira na seca. Poucos vêm. O carteiro aparece uma vez por semana, mas quase nunca tem carta para mim. Quem é que vai escrever para uma viúva esquecida? O padre vinha de mês em mês, mas desistiu depois que eu disse que não queria mais comunhão. Estou sozinha. E o pior é que me acostumei. O ser humano se acostuma com tudo, até com a solidão. Ela vira uma companheira silenciosa, uma presença que senta do lado na varanda e fica ali, sem cobrar conversa. Às vezes, até agradeço o silêncio. Pelo menos não preciso fingir que estou bem. Mas tem noites, tem noites que o silêncio pesa demais. Tem noites que escuto barulhos na mata e o coração dispara. Tem noites que acordo suando, com a sensação de que alguém me chamou pelo nome. Tem noites que a solidão aperta tanto que chego a pensar em fazer alguma besteira. Nunca fiz. Não por coragem de viver, mas por covardia de morrer. Eu sei, é feio admitir. Mas essa é a verdade de uma viúva que o mundo esqueceu. A gente continua porque não sabe fazer diferente. Continua por inércia, por costume, por não ter mais nada além dessa continuação vazia. Era assim que eu vivia, ou melhor, existia, até aquela tarde de quinta-feira no final de outubro, quando o destino resolveu jogar uma mulher desacordada na beira da estrada que passa pela minha cerca. E mudou tudo. Outubro no Cerrado é um castigo. O sol não bate, ele esmaga. A terra racha de sede, o capim fica amarelo palha e o ar treme lá no horizonte feito miragem de filme. Os bichos procuram sombra, os passarinhos somem e até as cigarras parecem cantar mais devagar, como se o calor roubasse a força delas também. Naquela quinta-feira, eu tinha saído para consertar um pedaço de cerca que o vento derrubou. Não era longe, uns 500 metros da casa, beirando a estrada de terra que corta a propriedade. Levei o alicate, o arame, um chapéu de palha surrado e uma garrafa de água que esquentou antes de eu chegar na metade do serviço. Trabalhei a manhã inteira debaixo daquele sol de rachar. Minhas mãos tremiam de cansaço, o suor escorria pelas costas e eu já estava xingando baixinho a vida, o calor, a cerca e tudo mais quando decidi parar para descansar. Foi aí que vi. No começo, pensei que era um saco de estopa ou um bicho morto. Alguma coisa jogada na beira da estrada, uns 100 metros adiante, onde a curva faz uma sombra magra debaixo de um pé de pequi. A poeira vermelha cobria tudo, e meus olhos já não são mais tão bons quanto antes. Mas aí a coisa se mexeu. Meu coração deu um pulo. Larguei o alicate, apertei os olhos para enxergar melhor. Era uma pessoa caída, meio encolhida, com roupa escura que destoava do vermelho da terra. Fiquei parada um instante, sem saber o que fazer. Veja bem, moço, a gente que vive isolada aprende a desconfiar. Já ouvi história de gente que parou para ajudar e foi assaltada. Já ouvi história de cilada, de emboscada, de maldade disfarçada de pedido de socorro. O mundo ficou ruim e uma velha sozinha tem que ter cuidado. Mas tinha alguma coisa naquela figura caída que me puxou. Não sei explicar. Foi como se uma mão invisível empurrasse minhas costas e dissesse: vai, Ivone, vai ver.
Caminhei devagar, o coração batendo forte, os olhos atentos a qualquer movimento estranho, mas não tinha ninguém mais. Só aquela pessoa largada na poeira, imóvel agora, e o silêncio enorme do cerrado. Quando cheguei perto, vi que era uma mulher, nova, bem mais nova que eu, 30 e poucos anos talvez. Magra demais, ossos aparecendo debaixo da pele queimada de sol. Cabelo preto grudado no rosto pelo suor, lábios rachados, olheiras fundas que pareciam hematomas. A roupa estava suja, rasgada em alguns lugares. Os pés, meu Deus, os pés estavam em carne viva, cheios de bolhas estouradas e feridas abertas. Ela tinha andado muito, andado até o corpo não aguentar mais. Ajoelhei do lado dela, encostei a mão no pescoço. Tinha pulso, fraco, mas tinha. A pele ardia de febre. Ela respirava curto, rápido, como passarinho assustado. Moça, chamei baixinho. Moça, você tá me ouvindo? Nada. Ei, moça! Os olhos dela se mexeram por baixo das pálpebras fechadas. Os lábios tremeram, tentando formar uma palavra que não veio. Depois, silêncio de novo. Eu olhei em volta. A estrada vazia se estendia para os dois lados, sumindo no horizonte trêmulo de calor. Não tinha viva alma. Não tinha carro, cavalo, nada. Só eu, aquela mulher desconhecida e o sol castigando sem dó. Tive que decidir rápido. Podia deixar ela ali e ir buscar ajuda na vila. Mas 15 quilômetros de estrada de terra, nesse calor, com minhas pernas velhas. Ia demorar horas. E aquela mulher não tinha horas. Podia esperar algum carro passar, mas fazia dias que não via movimento naquela estrada. Às vezes passava uma semana inteira sem ninguém. Só tinha uma opção. Agachei, passei o braço dela pelo meu pescoço e levantei. Quase caí junto. Ela não era pesada. Era leve demais, puro osso e pele. Mas minhas costas reclamaram, meus joelhos fraquejaram, e por um segundo achei que ia desabar ali mesmo, mas não desabei. Não sei de onde tirei força. Talvez do mesmo lugar de onde veio aquele impulso de ir até ela. Comecei a andar, arrastando a mulher comigo, um passo de cada vez, sentindo o sol queimar minha nuca e o suor cegar meus olhos. 500 metros nunca pareceram tão longe. A cada passo, eu murmurava coisas sem sentido, incentivos, xingamentos, orações esquecidas que brotavam da memória sem eu pedir. O corpo todo doía, as pernas tremiam, mas eu continuava, porque largar ela ali era deixar ela morrer. E por mais que eu tivesse desistido de muita coisa na vida, ainda não tinha desistido de ser gente. Quando cheguei na varanda, estava vendo estrelas. Empurrei a porta com o ombro, atravessei a sala cambaleando e larguei a mulher no sofá velho que Antônio comprou num leilão há 30 anos. Ela gemeu baixinho. Os olhos continuavam fechados. Fui para a cozinha buscar água. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o copo 2 vezes antes de conseguir encher. Voltei, ajoelhei do lado do sofá e encostei o copo nos lábios rachados dela. Bebe, moça. Devagar. Devagar. Ela bebeu. Primeiro um gole hesitante, depois outro, depois mais. A água escorria pelo queixo, molhando a blusa suja, mas ela não parava de beber. Parecia que não tomava água há dias. Talvez não tivesse mesmo. Quando o copo esvaziou, ela abriu os olhos. E eu vi. Vi um medo que eu conhecia. Um medo antigo, profundo, do tipo que mora no fundo da alma e não sai nunca mais. Era o mesmo medo que eu vi nos meus próprios olhos quando encontrei Antônio morto. Era o medo de quem perdeu tudo e não sabe se vai sobreviver. A voz dela saiu rouca, quase um sussurro. Minhas filhas. O coração apertou no peito. Filhas? Que filhas, moça? Onde é que elas estão? Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no sofá, os olhos arregalados de pânico. Deixei elas na vila. Dona Carmen.
As palavras saíam aos pedaços misturadas com ofego. Tenho que voltar. Eles vão... Calma, calma. Segurei os ombros dela, tentando acalmar. Você não vai a lugar nenhum desse jeito. Primeiro precisa melhorar, depois a gente resolve. Você não entende. Ela agarrou meu braço com uma força que eu não esperava. Os dedos dela, finos e trêmulos, se cravaram na minha pele. Eles estão atrás de mim. Se acharem as meninas... Ela não terminou a frase. Os olhos reviraram, o corpo amoleceu, e ela desmaiou de novo. Fiquei ali, ajoelhada, com o braço ardendo onde ela tinha apertado, olhando para aquela mulher desconhecida que o destino jogou na minha vida. Eles estão atrás de mim. Quem eram eles? O que essa mulher tinha feito? De que estava fugindo? 1000 perguntas rodavam na minha cabeça, mas nenhuma tinha resposta. Só o que eu sabia era que ali, no meu sofá, tinha uma mulher doente, assustada e com filhas em algum lugar precisando dela. Eu tinha que decidir o que fazer. Passei o resto do dia cuidando dela. Preparei um chá de erva cidreira para baixar a febre. Limpei os pés machucados com água morna e sal. Enfaixei com tiras de pano limpo. Dei mais água, depois um caldo ralo de mandioca que ela tomou em pequenos goles, entre os momentos de consciência. Ela acordava e apagava, acordava e apagava. Nos momentos despertos murmurava coisas desconexas. Nomes que eu não conhecia, lugares que nunca ouvi falar, frases soltas que pareciam pedaços de pesadelo. O cofre, debaixo do chão. Ele não pode... Ana Clara, aguenta. As meninas precisam. O diário, a prova, tudo o que fizeram. Entendi que o nome dela era Ana Clara. Entendi que tinha filhas pequenas. Entendi que estava fugindo de algo, ou de alguém. Mas os detalhes ainda eram um quebra-cabeça sem peças suficientes. Quando a noite caiu, a febre subiu. Ana Clara começou a tremer, coberta de suor, gemendo baixinho. Troquei os panos da testa, ofereci mais chá, mas a febre não cedia. Pensei em ir buscar ajuda, mas ir até a vila de noite, sozinha, naquela estrada escura, era loucura. E deixar ela aqui sem ninguém era pior ainda. Não tinha escolha. Tinha que esperar até o amanhecer. Puxei uma cadeira para o lado do sofá e sentei. Ia passar a noite ali, vigiando. Lá fora, o vento começou a soprar. As folhas do pequizeiro arranhavam o telhado, fazendo um barulho de unhas raspando madeira. Os grilos cantavam alto, e de vez em quando o pio de uma coruja cortava a escuridão. Fiquei ali, na penumbra da sala iluminada só pela lamparina, olhando para aquela mulher desconhecida e pensando: quem era Ana Clara? O que tinha acontecido com ela? E por quê? Por que, de todos os lugares do mundo, ela tinha vindo parar justo na minha porta? Não sei que horas eram quando o cansaço me venceu. Lembro de estar olhando para a chama da lamparina, sentindo as pálpebras pesadas, e depois, nada. Acordei com o galo cantando e a luz cinzenta da madrugada entrando pela janela. E com Ana Clara me olhando. Ela estava acordada, os olhos enormes fixos em mim. Ainda parecia fraca, ainda tinha olheiras fundas e lábios rachados. Mas o olhar estava diferente, mais presente, mais lúcido. Quem é você? Ela perguntou, a voz ainda rouca, mas mais firme. Ivone, respondi, me ajeitando na cadeira e estalando as costas doloridas. Ivone Maria dos Santos, te encontrei caída na estrada ontem. Ela ficou em silêncio um momento processando. Quanto tempo eu dormi? Desde ontem de tarde. Você estava ardendo em febre, delirando. Melhorou agora. Ana Clara tentou se sentar. Gemeu de dor, mas conseguiu, encostando as costas no braço do sofá. Preciso ir, disse, olhando em volta como se procurasse uma saída. Minhas filhas. Você não vai a lugar nenhum com esses pés, cortei apontando para os curativos. Estão em carne viva. Se tentar andar, vai cair antes de chegar no portão. Você não entende? Então me explica. Ela me olhou. Vi a luta nos olhos dela. A vontade de confiar batendo de frente com o medo de abrir a boca.
Conheço esse olhar, já vi ele no espelho muitas vezes. Por que me ajudou? Perguntou em vez de responder. A pergunta me pegou de surpresa. Porque você estava caída no chão, morrendo de sede e de febre. Que eu ia fazer? Deixar lá? A maioria deixaria. Não tinha o que responder. Ela provavelmente estava certa. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e cheio de coisas não ditas. Lá fora, o galo cantou de novo e as vacas começaram a mugir pedindo atenção. Eu tenho que ir cuidar do gado, disse, me levantando. Quando voltar, a gente conversa. Você quer comer alguma coisa? Ela balançou a cabeça, os olhos ainda desconfiados. Tá bem, tem água na jarra ali, bebe bastante. E não tenta levantar, pelo amor de Deus. Saí pro terreiro com o coração pesado de perguntas. Cuidei das vacas no automático, a cabeça longe. Enchi o cocho de água, joguei ração. Conferi se alguma precisava de cuidado. Os movimentos eram os mesmos de sempre, mas eu estava diferente. Tinha uma mulher estranha na minha sala, fugindo de algo que eu não entendia, com filhas em algum lugar esperando por ela. Eu, a viúva que tinha desistido de tudo, de repente estava no meio de uma história que não era minha. Quando voltei para casa, umas 2 horas depois, encontrei Ana Clara exatamente onde eu tinha deixado. Mas ela estava chorando. Chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto magro, os ombros tremendo de leve. Não era choro de dor física, era choro de alma, daqueles que a gente segura por tempo demais e que, quando solta, vem tudo de uma vez. Sentei na cadeira de novo, em silêncio. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é simplesmente ficar ali, sem falar nada, sem pedir explicação, só estar presente. Fiquei e esperei. Quando as lágrimas finalmente secaram, Ana Clara me olhou com os olhos vermelhos e inchados. A senhora tem razão, disse baixinho. Eu preciso explicar. E começou a contar. A história de Ana Clara saiu devagar, em pedaços, como quem tira espinhos enterrados na carne. Ela falava e parava. Respirava fundo, fechava os olhos e continuava. Às vezes a voz falhava, às vezes as lágrimas voltavam, mas ela não parou até terminar. E eu não interrompi nenhuma vez, só escutei. Meu marido morreu faz 8 meses, ela começou, olhando para as próprias mãos. Acidente de carro. Voltava do trabalho numa noite de chuva. O caminhão atravessou na frente. Ele não teve chance. Fez uma pausa. Engoliu em seco. A gente não era rico, mas vivia bem. Tinha uma casinha na cidade, um carro velho, um pouco de economia guardada. Marcos trabalhava muito, fazia hora extra, juntava cada centavo pensando no futuro das meninas. Clara tem 6 anos. Beatriz tem 4. São tudo que eu tenho. A voz dela quebrou no nome das filhas. Esperou um momento, respirou, continuou. Quando Marcos morreu, eu fiquei perdida. Não sabia resolver conta, não sabia lidar com banco, com documento, com nada. Ele sempre cuidou de tudo. E aí, apareceu o Renato. Renato, cunhado, irmão do Marcos. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Apareceu no velório todo solícito, cheio de preocupação, dizendo que ia me ajudar, que eu podia confiar nele, que éramos família. Ana Clara soltou uma risada amarga, sem humor nenhum. Família. Eu acreditei. Entreguei os documentos da casa para ele resolver o inventário. Dei procuração porque ele disse que ia facilitar. Confiei porque ele era irmão do meu marido, porque tinha o mesmo sangue, os mesmos olhos. Ela levantou a cabeça e me olhou. O ódio nos olhos dela era tão puro, tão intenso, que me fez recuar na cadeira. Em 2 meses ele tomou tudo. A casa, o carro, a conta no banco. Falsificou minha assinatura em papéis que eu nem entendi. Tinha um juiz amigo dele, um tal de Dr. Medeiros, que assinou tudo sem perguntar. Quando eu fui reclamar, descobri que não tinha mais nada no meu nome. Nada. A casa onde eu morava com minhas filhas tinha sido vendida.
O dinheiro da conta tinha sumido. E eu fui expulsa. Expulsa como assim? Assim mesmo, chegaram 2 homens de terno com papel de oficial de justiça e me deram 2 horas para sair. 2 horas. Eu catei o que deu, enfiei numa mala, peguei as meninas pela mão e saí, sem saber para onde ir, sem dinheiro, sem ninguém. Fiquei em silêncio, digerindo. A raiva subiu pela minha garganta como bile. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de homem rouba a própria cunhada, as próprias sobrinhas? E a polícia? Perguntei. Você não foi na polícia? Fui. Ela deu de ombros, derrotada. O delegado é amigo do juiz. Me ouviu com cara de tédio e disse que, se os documentos estavam assinados, não tinha o que fazer, que eu devia ter lido antes de assinar, que a culpa era minha, a culpa era minha. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantas vezes jogam a culpa nas costas de quem foi vítima só porque é mais fácil do que enfrentar os culpados de verdade? E aí? Perguntei. Para onde você foi? Ana Clara fechou os olhos. Quando abriu de novo, tinha algo diferente no olhar. Algo que eu não soube identificar na hora, mas que depois entendi ser o peso de um segredo grande demais. Tinha um lugar, ela disse devagar, escolhendo as palavras. Uma mansão antiga, abandonada, no limite do município. Todo mundo evitava. Diziam que era amaldiçoada, que coisa ruim acontecia lá. Mas eu não tinha escolha. Era aquilo ou dormir na rua com 2 crianças. Ela fez uma pausa longa. Então eu fui. A mansão, segundo Ana Clara, ficava no meio do nada. Tinha sido construída há mais de 100 anos por uma família rica que enriqueceu com gado e terras. Mas alguma coisa aconteceu. Ela não sabia o quê, e a família foi embora de uma hora para outra. Desde então, ninguém morava lá, ninguém queria. As histórias se espalharam, diziam que ouviam vozes à noite, que as portas abriam sozinhas, que quem entrava não voltava igual. Besteira, Ana Clara disse. Eu não acredito em assombração. Acredito em gente ruim, que é muito pior. Ela entrou na mansão com as 2 filhas num final de tarde cinzento. Forçou o portão enferrujado, atravessou o jardim tomado de mato e empurrou a porta da frente que rangeu alto, anunciando a invasão. Lá dentro era estranho, ela continuou, a voz mais baixa agora. Tudo coberto de poeira e lençóis brancos. Móveis antigos, quadros nas paredes com gente que eu não conhecia, lustres cheios de teia de aranha. Parecia que o tempo tinha parado. Parecia que os moradores tinham saído correndo e largado tudo para trás. As meninas tinham medo, choravam de noite, pediam para ir embora. Mas não tinha para onde ir. Ana Clara limpou o que pôde, improvisou camas com os lençóis velhos, acendeu vela porque não tinha luz elétrica, comia o que conseguia, frutas do pomar abandonado, água do poço nos fundos, às vezes uma galinha caipira que aparecia solta por ali. Sobreviveu. E foi aí, ela disse, e a voz tremeu, que eu achei o cofre. Tinha uma infiltração no piso do antigo escritório. Ana Clara tentou consertar, forçando uma tábua solta com uma barra de ferro que achou no porão. Mas a tábua não estava só solta, estava cobrindo alguma coisa. Quando cedeu, Ana Clara caiu junto, ralando os braços e batendo a cabeça. Fiquei tonta um tempão, ela contou. Quando a vista clareou, vi que tinha um buraco debaixo do piso. E dentro do buraco, um cofre de metal. Demorou horas para conseguir abrir. Forçou com a barra de ferro, bateu, tentou de tudo. Quando finalmente a porta cedeu, Ana Clara encontrou documentos, mapas antigos, escrituras de terra, certidões e um diário. O diário era de um homem chamado Coronel Aristides Medeiros, ela disse, e fez uma pausa para deixar o nome penetrar. Medeiros, o mesmo sobrenome do juiz que assinou os papéis falsos. Continuei lendo. Ana Clara disse, a voz endurecendo, e descobri tudo. O coronel era um assassino.
Ele tomava as terras dos outros na força, mandava matar quem resistia. Tinha uma rede de gente poderosa que ajudava a encobrir. Delegados, políticos, padres, tudo documentado ali, com datas, nomes, locais. Ele anotava tudo, talvez por vaidade, talvez por precaução. Décadas de crime escritas de próprio punho. Ela me olhou nos olhos. E sabe o que mais? O Renato, meu cunhado, é bisneto do coronel. A família inteira construiu poder em cima de sangue. O juiz que roubou meus documentos é primo dele. A mansão abandonada era o centro de tudo. E o cofre? Ela respirou fundo. O cofre é a prova que pode derrubar todos eles. O silêncio que se fez na sala era de outro mundo. Eu ouvia o relógio de parede batendo os segundos, o vento lá fora mexendo as folhas, o mugido distante de uma vaca. Mas dentro de mim, tudo tinha parado. Moça, eu disse devagar, tentando processar. Você está me dizendo que tem prova de crime de uma família inteira? Gente poderosa, de juiz, de delegado? Estou. E você acha que essa gente vai deixar isso quieto? Ana Clara não respondeu. Não precisava. Por isso que eles estão atrás de você. Eu concluí, sentindo um frio na espinha. Descobriram que você achou o cofre. Acho que descobriram, ela confirmou. Uns dias depois que abri, apareceu um homem rondando o portão. Depois um carro passou devagar umas 3 vezes. Eu não sou besta. Sabia que tinham me achado. E o que você fez? Enterrei o cofre de novo. Escondi bem, num lugar diferente do original. Depois peguei só o diário, guardei comigo e decidi sair para buscar ajuda. Deixei as meninas com Dona Carmen, uma senhora da vila que tinha sido boa comigo, e fui a pé. A pé? Eu quase gritei. Moça, você andou quantos quilômetros? Não sei. Muitos. 2, 3 dias. Parei em algumas fazendas, bati em portas, contei minha história. Ela fechou os olhos, a dor visível no rosto. Ninguém quis ajudar. Tinham medo, ou eram parte do esquema. Uma mulher pareceu interessada, disse que ia me ajudar a denunciar. Eu contei tudo para ela, e aí... A informação vazou. No dia seguinte, 2 homens apareceram na vila perguntando por mim. Dona Carmen mandou um recado me avisando. Eu fugi antes que me achassem, mas não tinha mais forças. Andei mais um dia, sem comer, sem dormir direito, até que o corpo não aguentou. Ela abriu os olhos e me olhou. E acordei aqui. Fiquei muito tempo sem conseguir falar. A história era grande demais, pesada demais. Era o tipo de coisa que a gente vê em filme e pensa, isso não acontece de verdade. Mas acontece. Acontece em todo canto desse Brasil, onde o poder é dono da lei e a justiça é artigo de luxo. O diário? Eu perguntei finalmente. Onde é que ele está? Ana Clara hesitou. Vi a desconfiança voltar aos olhos dela. Por que quer saber? Porque se esses homens estão atrás de você, e se sabem que você andou para esse lado, mais cedo ou mais tarde vão aparecer aqui. Falei seco, sem rodeio. E eu preciso saber no que é que eu estou me metendo. Ela me estudou por um longo momento. Eu sustentei o olhar. Não tinha nada a esconder. Tá costurado no forro da minha saia, ela disse finalmente. Eu mesma costurei. Não largo ele por nada. Olhei para a saia suja e rasgada que ela ainda vestia. Nunca ia imaginar que ali dentro tinha uma bomba capaz de destruir uma família inteira. E agora? Perguntei. Qual é o plano? Preciso chegar numa autoridade que não seja comprada. Alguém fora da região, fora do alcance deles. Se eu conseguir entregar essas provas para a pessoa certa, eles caem. Caem, ela confirmou. Mas primeiro eu preciso buscar minhas filhas. Elas estão com Dona Carmen, e se esses homens... A voz dela quebrou. O medo de mãe é o pior de todos. Eu sei, eu também fui mãe. Onde fica essa vila? Perguntei. Poço Fundo. Meu coração deu um salto. Poço Fundo é aqui do lado, 15 quilômetros. Eu sei, por isso vim para esse lado. Achei que conseguia chegar. Ia chegar onde? Na casa de quem? Ela não respondeu.
porque não tinha resposta. Ela estava fugindo no escuro, sem rumo, sem plano, só com o desespero de mãe empurrando os pés feridos, e agora estava na minha sala. Olhei para elas, magra, machucada, assustada, e pensei em tudo que eu tinha perdido: marido, filho, fé, vontade de viver. Pensei nos 3 anos que passei vegetando nessa fazenda, esperando a morte chegar sem ter coragem de ir atrás dela. E pensei que talvez, só talvez, a vida tivesse jogado essa mulher no meu caminho por algum motivo. Escuta aqui, eu disse, e a voz saiu mais firme do que eu esperava. Você não vai a lugar nenhum com esses pés, não hoje. Precisa descansar, comer, se recuperar. Amanhã de manhã eu vou até a vila. Não, eu preciso... Você precisa é ficar viva para cuidar das suas filhas, cortei. Se você desmaiar de novo no meio do caminho, não vai adiantar nada. Deixa eu ir. Eu conheço Dona Carmen. Ela é mulher de palavra. Vou ver como estão as meninas e trago notícia. Ana Clara me olhou com os olhos marejados. Por que está fazendo isso? Perguntou, a voz falhando. A senhora não me conhece. Não me deve nada. Por que está se metendo nisso? Eu não respondi na hora, porque a verdade é que eu mesma não sabia direito. Mas depois que ela dormiu, exausta, e eu fui para a varanda olhar as estrelas, a resposta veio. Fazia 3 anos que eu estava morta por dentro. 3 anos de existência vazia, de dias iguais, de silêncio e solidão. Tinha desistido de tudo, de Deus, da vida, de mim mesma. E aí aparece uma mulher caída na estrada. Uma mãe lutando por suas filhas, sozinha contra o mundo, sem ninguém para ajudar. Eu podia ter passado direto, podia ter fingido que não vi, podia ter feito como todo mundo fez com ela, virado as costas, fechado a porta, deixado o problema para outro resolver. Mas eu parei. E naquele momento, sem saber, eu escolhi voltar a viver. Lá em cima, as estrelas brilhavam indiferentes. O vento soprava cheirando a terra seca e mato. No curral, as vacas dormiam tranquilas, sem saber de nada. Mas eu sabia. Sabia que a partir daquele momento, minha vida tinha mudado. Para melhor ou para pior, eu não podia dizer. Só sabia que não dava mais para voltar atrás. O segredo debaixo do chão não era só de Ana Clara. Agora era meu também. Capítulo 4. A tempestade. Saí de casa antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro, salpicado de estrelas que começavam a apagar, e o ar tinha aquele frescor de madrugada que engana. Faz a gente pensar que o dia vai ser ameno, mas no cerrado de outubro, o calor sempre vence. Deixei Ana Clara dormindo no sofá, com uma jarra de água do lado e um prato de bolo de fubá que eu tinha feito de madrugada. Escrevi um bilhete. Fui na vila, volto antes do meio-dia, não saia de casa. E enfiei debaixo da jarra. Celeia bonita, minha égua tordilha, que já tem mais de 15 anos, mas ainda aguenta o tranco. Ela relinchou baixinho quando eu subi, como se perguntasse que diabo eu estava fazendo acordada àquela hora. Eu também não sei, véia, murmurei, acariciando o pescoço dela. Mas vamos. A estrada de terra estava quieta. Só o barulho dos cascos da bonita e o canto dos primeiros pássaros. Fui no passo, sem pressa, pensando no que ia dizer para Dona Carmen, como ia explicar a situação sem colocar ela em risco também. Dona Carmen é uma mulher de quase 80 anos, que vive sozinha desde que o marido morreu, há mais de 2 décadas. Todo mundo em Poço Fundo conhece ela. Benzedeira famosa, parteira aposentada, a pessoa que todo mundo procura quando precisa de conselho ou de um chá para curar mal de amor. Ela não tem medo de nada nem de ninguém. Já enfrentou o delegado, já botou político para correr, já fez fazendeiro rico chorar de vergonha na frente de todo mundo. Se tinha alguém que podia ajudar, era ela. Cheguei na vila por volta das 7 da manhã. Poço Fundo é daqueles lugares que o tempo esqueceu. Uma rua principal de paralelepípedo, uma igreja pequena com torre descascando, um mercadinho, um bar, uma praça com coreto velho e um chafariz que não funciona há anos. As casas são baixas,
de janelas coloridas, com quintais cheios de galinha e roupa no varal. Poucas pessoas na rua àquela hora. Uma mulher varria a calçada. Um velho tomava café na porta de casa. Um cachorro magro dormia no meio do caminho. Amarrei a Bonita num poste e fui a pé até a casa de Dona Carmen, nos fundos da igreja. Bati na porta. Esperei. Nada. Bati de novo. Mais forte. Dona Carmen? É Ivone, da fazenda Água Sumida. Silêncio. O coração começou a apertar. Dona Carmen sempre acordava cedo. Sempre estava em casa. O que tinha acontecido? Fui até a janela da frente e espiei por uma fresta da cortina. A sala estava arrumada, tudo no lugar. Nenhum sinal de bagunça, mas não tinha ninguém. Procurando a véia Carmen. A voz veio de trás. Me virei num pulo, o coração na garganta. Era um menino de uns 10 anos, descalço, com uma bola de plástico debaixo do braço. Me olhava com curiosidade. Tô, respondi tentando controlar a voz. Cê sabe onde ela foi? Foi para casa do seu Romão, levou umas crianças com ela. Crianças? Umas 2 menininhas. Chegaram uns dias atrás, tão morando com ela. Mas ontem de noite, Dona Carmen pegou elas e foi pro seu Romão. Saiu no escuro, achei estranho. O alívio e o medo se misturaram no meu peito. As meninas estavam vivas, estavam com Dona Carmen. Mas por que ela tinha saído às pressas no escuro? Seu Romão qual? Perguntei. Romão Ferreira, da fazenda Boa Esperança, uns 5 quilômetros para lá da saída sul. Conhecia seu Romão de nome. Fazendeiro antigo, gente direita, respeitado na região toda. Homem de palavra, daqueles que ainda existem pouco. Obrigada, menino. Voltei para Bonita quase correndo. Mas antes de desatarrar, parei. Alguma coisa estava errada. Olhei em volta. A vila parecia normal. Mesmas casas, mesmas pessoas, mesma calmaria de sempre. Mas tinha alguma coisa no ar. Uma tensão que eu não conseguia explicar. Uma sensação de ser observada. E aí eu vi um carro preto parado na frente do mercadinho. Vidros escuros, placa de fora. 2 homens encostados no capô, de braços cruzados, olhando na minha direção. Meu sangue gelou. Desviei o olhar rápido, fingindo que não tinha notado. Subi na Bonita com calma, como se não tivesse pressa nenhuma. E saí pelo lado oposto da vila, pela rua de trás, rezando para eles não me seguirem. Só quando a vila sumiu atrás de mim é que eu olhei para trás. O carro não tinha se mexido, mas eu sabia que não era coincidência. Aqueles homens estavam ali por causa de Ana Clara. E se Dona Carmen tinha fugido no escuro com as meninas, era porque também sabia. A caça tinha começado. A fazenda Boa Esperança ficava no lado oposto da vila, numa estrada ainda pior que a minha. Bonita reclamou baixinho quando entramos no mato fechado, mas continuou firme, desviando dos buracos e das pedras com a experiência de quem já passou por coisa pior. Cheguei por volta das 9 da manhã. A fazenda era grande, maior que a minha, mais bem cuidada, com curral organizado, pasto verde, casa-sede de varanda ampla e telhado novo. Seu Romão tinha condição. Amarrei Bonita na cerca e fui até a casa. Antes de chegar na varanda, a porta se abriu. Dona Carmen apareceu. Ela era exatamente como eu lembrava. Baixinha, magra, cabelo branco preso num coque, olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Vestia um vestido florido e chinelos de dedo e segurava uma caneca de café nas mãos, cheias de manchas de idade. Sabia que você vinha, ela disse, sem surpresa nenhuma. Entra logo, antes que alguém veja. Entrei. A sala era simples, mas aconchegante. Sofá de couro, mesa de madeira, quadros de santos na parede, cheiro de café fresco e bolo assando. Sentado numa poltrona, com cara de quem dormiu mal, estava um homem de uns 70 anos, bigode grisalho, mãos grandes de trabalhador, seu Romão. E no canto, sentadas no chão brincando com bonecas de pano, estavam 2 menininhas. Uma de cabelo preto, olhos grandes, ar sério demais para a idade.
A outra menor, loirinha, bochechas rechonchudas, alheia a tudo enquanto penteava a boneca. Clara e Beatriz, as filhas de Ana Clara. O nó na minha garganta apertou tanto que doeu. Elas estavam bem, estavam vivas. Mas o medo nos olhos da mais velha, a forma como ela me encarou desconfiada quando entrei, isso me partiu o coração. As meninas estão bem, Dona Carmen disse, adivinhando o meu pensamento. Mas a situação não está boa. Senta, Ivone. A gente precisa conversar. Sentei e escutei. Dona Carmen contou tudo. Uns 3 dias antes, Ana Clara tinha aparecido na porta dela, quase desmaiando, com as 2 meninas pela mão. Contou a história do marido, do cunhado, do roubo, da mansão, do cofre. Pediu ajuda. Dona Carmen aceitou. Essa moça tem coragem. Dona Carmen disse com um respeito que eu raramente ouvia na voz dela. Tá lutando contra gente grande com as mãos vazias. Mas coragem sozinha não ganha guerra. Ana Clara ficou 2 dias na casa de Dona Carmen. Depois, decidiu ir buscar ajuda fora da região. Deixou as filhas e partiu a pé, prometendo voltar. Eu avisei que era loucura. Dona Carmen suspirou. Mas ela não escutou. Mãe é assim. Faz o impossível quando se trata dos filhos. 2 dias depois que Ana Clara saiu, os homens apareceram. Eram 2. Dona Carmen continuou, a voz baixa. De carro preto, vidro escuro. Pararam na praça e ficaram perguntando por uma mulher de cabelo preto, magra, com 2 filhas pequenas. Diziam que eram parentes, que estavam preocupados. Ela soltou uma risada seca. Parentes? Sei. Eu conheço olho de cobra quando vejo um. Dona Carmen não disse nada, mas naquela mesma noite pegou as meninas e foi para a casa de seu Romão. Romão é a única pessoa nessa região que não tem medo desses desgraçados, ela explicou. E a fazenda dele é mais segura, mais isolada. Seu Romão, que tinha ficado calado até então, finalmente falou. A voz era grave, rouca de quem fumou a vida toda. Eu sei quem são esses homens, ele disse. Ou melhor, sei para quem trabalham. O juiz Medeiros é conhecido nessas bandas. Gente ruim, de família ruim. O avô dele, o tal coronel, foi o diabo em forma de gente. Meu pai contava a história. Ele se inclinou para frente, os olhos duros. Se essa moça tem prova do que eles fizeram, precisa chegar na mão certa. Não adianta delegado daqui, juiz daqui, ninguém daqui. Tem que ir para fora, para o Ministério Público Estadual, em Goiânia. Lá tem promotor que não é comprado, pelo menos não todos. E como ela vai chegar lá? Perguntei. Esses homens estão vigiando a vila, vigiando as estradas. Por isso que a gente precisa ser esperto, Dona Carmen disse. E rápido, porque não vai demorar muito para eles descobrirem onde as meninas estão. E aí... Ela não terminou a frase. Não precisava. O silêncio que se fez era pesado de medo e decisão. Olhei para as meninas no canto, brincando inocentes, sem saber que a vida delas dependia do que a gente decidisse nos próximos minutos. E pensei em Ana Clara, sozinha na minha fazenda, esperando notícias. Ela tá comigo, eu disse. Ana Clara. Encontrei ela desmaiada na estrada ontem. Tá na minha casa, fraca ainda, mas viva. Dona Carmen e seu Romão se entreolharam. Então temos um problema, seu Romão disse devagar. E uma oportunidade. Foi aí que ele contou o plano. O plano era arriscado. Simples, mas arriscado. Seu Romão tinha um sobrinho que trabalhava em Goiânia, num escritório de advocacia ligado ao Ministério Público. Gente limpa, segundo ele. Gente que já tinha derrubado político corrupto antes e que não tinha medo de comprar briga. A ideia era levar as provas, o diário, até esse sobrinho. Mas não pelas estradas principais, que certamente estavam vigiadas. Tinha um caminho de terra que cortava por dentro das fazendas, passava pela serra e saía do outro lado, já na divisa com outro município. Dali,
Dava para pegar um ônibus para a capital sem ser visto. Eu levo, seu Romão disse. Conheço esse caminho de olhos fechados. Andei nele a vida inteira. Não, Dona Carmen cortou. Você tá velho demais para isso, Romão. Se acontecer alguma coisa... E quem vai então? Ele rebateu irritado. Você com essa idade? A Ivone, que mal conhece a região? Eu vou. Todos se viraram para a porta. E lá estava ela, Ana Clara. Estava de pé, segurando-se no batente, pálida como cera, mas com os olhos acesos de uma determinação que eu nunca tinha visto. Não sei como ela chegou ali, a pé de carona, por puro milagre, mas ali estava, viva, inteira, olhando para as filhas com uma fome de quem não come há anos. Mamãe, Clara, a mais velha, largou a boneca e correu. Ana Clara caiu de joelhos e abraçou a filha com uma força que parecia capaz de quebrar ossos. Beatriz veio logo atrás, chorando sem entender por quê. E de repente as três estavam ali, num emaranhado de braços e lágrimas e soluços. Virei o rosto. Tinha alguma coisa entrando no meu olho. Dona Carmen fungoou alto. Até seu Romão passou a mão no rosto, fingindo coçar o bigode. Quando finalmente se soltaram, Ana Clara se levantou. As pernas tremiam, mas ela se manteve firme. Eu ouvi o plano, ela disse. E eu vou. São minhas provas, minha história, minha luta. Você mal consegue ficar de pé, argumentei. Como é que vai andar quilômetros por caminho de serra? Do mesmo jeito que andei até aqui. Ela me olhou e tinha algo nos olhos dela que me fez calar. Dona Ivone, a senhora me salvou a vida. Eu nunca vou esquecer isso. Mas essa é minha briga. Não posso deixar mais ninguém se arriscar por mim. Ah, ninguém vai sozinho. Seu Romão cortou com voz de quem não aceita discussão. Eu vou junto, pelo menos até a divisa. Depois, você se vira. Ana Clara ia protestar, mas Dona Carmen levantou a mão. Para de besteira, menina. Aceita a ajuda. Orgulho não enche barriga, nem protege filho. O silêncio que se fez era de decisão tomada. Foi quando o barulho chegou. Um motor, longe ainda, mas se aproximando, vindo pela estrada. Seu Romão foi até a janela e espiou pela fresta. Carro preto, ele disse, a voz tensa. É eles. O mundo parou por um segundo, depois explodiu em movimento. Pelos fundos, seu Romão ordenou. Tem uma trilha que leva para o mato. Carmen, leva as crianças. Ana Clara, vai com ela. Ivone, você também. Eu seguro eles aqui. Romão, não. Dona Carmen começou. Vai! Ele gritou. E o trovão na voz dele não deixava espaço para discussão. Fomos. Ana Clara pegou Beatriz no colo. Clara agarrou a mão de Dona Carmen. Eu fui atrás, o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. Saímos pelos fundos da casa, atravessamos um quintal cheio de galinha assustada, pulamos uma cerca de arame e entramos no mato. A trilha era estreita, quase invisível no meio da vegetação fechada. Galhos arranhavam a cara, espinhos rasgavam a roupa, mas ninguém parou. Atrás de nós, na fazenda, vozes gritavam. Eu não conseguia entender o que diziam, mas o tom era de confronto. E então, um tiro. Ana Clara soltou um grito abafado. Clara começou a chorar. Dona Carmen apertou o passo, puxando a menina com uma força que desmentia a idade. Continuamos. Não sei quanto tempo andamos. Pareceram horas, mas deve ter sido menos. O mato foi ficando mais fechado, a trilha mais íngreme. Subíamos a serra sem olhar para trás, sem parar, sem falar nada. Quando finalmente paramos para respirar, estávamos num platô de pedra, escondido por árvores retorcidas. Dali, dava para ver a fazenda lá embaixo, pequena como brinquedo. Tinha fumaça subindo. Meu Deus, Dona Carmen murmurou. Não era a casa. Era um galpão nos fundos, um paiol de ferramentas. Alguém tinha ateado fogo. Seu Romão, eu disse, a voz falhando. Ele sabe se cuidar, Dona Carmen disse, mas a mão dela tremia. Agora a gente precisa continuar. Não dá para parar. Olhei para Ana Clara. Ela estava branca, os olhos arregalados,
Beatriz agarrada no pescoço dela, mas não chorava. Não reclamava. Só apertou a filha com mais força e disse: "Vamos!" E fomos. A tempestade chegou sem aviso. Num minuto, o céu estava azul. No outro, nuvens negras cobriram tudo. O vento começou a uivar, dobrando as árvores, levantando poeira e folhas. E então, a água. Não foi chuva, foi dilúvio. A água caía em cortinas grossas, tão densa que mal dava para enxergar 2 passos à frente. Em segundos, estávamos encharcadas, a trilha virando lama, o chão escorregando debaixo dos pés. "E tem uma caverna ali na frente", Dona Carmen gritou, a voz quase perdida no barulho da chuva. "Eu conheço." Seguimos ela, escorregando, caindo, levantando. Ana Clara tropeçou 2 vezes, mas não largou Beatriz nem por um segundo. Clara chorava de medo, agarrada no vestido de Dona Carmen. A caverna era pequena, mais uma fenda na rocha do que caverna de verdade, mas cabia às 5. Entramos aos tropeços, encharcadas e tremendo. Lá fora, o mundo acabava. Raios cortavam o céu de 5 em 5 segundos, tão perto que o trovão vinha junto, ensurdecedor. A chuva batia na rocha com fúria de coisa viva, querendo entrar. O vento uivava como animal ferido. Ficamos ali, abraçadas no escuro, esperando. "Mãe", Clara disse baixinho, a voz trêmula, "eu tô com medo." "Eu sei, meu amor." Ana Clara puxou a filha mais velha para o colo junto com Beatriz, abraçando as duas de uma vez. "Mas vai passar. Tempestade sempre passa." Ficamos em silêncio depois disso. Não tinha o que falar, só esperar. A chuva durou horas, ou pareceram horas. No escuro daquela caverna, sem ver o céu, era impossível saber. Cochilei em algum momento, encostada na pedra fria, e acordei com o silêncio. A tempestade tinha parado. Quando saímos, o mundo parecia outro. O ar estava limpo, lavado, cheirando a terra molhada e folha nova. O sol da tarde se espremia entre as nuvens que se dispersavam, pintando tudo de dourado. O chão era lama, mas uma lama morna, quase acolhedora. E lá embaixo, no vale, não tinha mais fumaça. "Vamos", Dona Carmen disse. "Ainda temos caminho." Continuamos. As horas seguintes foram um borrão de cansaço e dor. Meus joelhos reclamavam a cada passo, minhas costas latejavam, meus pés estavam empapados e cheios de bolhas, mas eu não parei. Nenhuma de nós parou. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu daquele vermelho sangue que Antônio tanto amava, chegamos na divisa. Era um vilarejo minúsculo, 3 casas e uma venda com um ponto de ônibus velho na beira da estrada estadual. O ônibus para Goiânia passava às 6 da manhã. "Aqui é seguro", Dona Carmen disse, apontando para uma das casas. "Conheço a dona, é gente boa. Ela deixa a gente dormir." E deixou. Naquela noite, deitada num colchão no chão de uma casa de estranhos, com Ana Clara de um lado e as meninas do outro, eu olhei para o teto escuro e pensei em tudo que tinha acontecido. Em 24 horas, eu tinha saído da minha rotina vazia e entrado num pesadelo. Tinha fugido de homens armados, atravessado uma tempestade, andado quilômetros por trilha de serra. Tinha sentido mais medo, mais cansaço, mais vida em um dia do que em 3 anos de viuvez. E por algum motivo que eu ainda não entendia, me sentia mais viva do que nunca. Ana Clara se mexeu do meu lado. Achei que estava dormindo, mas a voz dela veio baixinha no escuro. "Dona Ivone?" "Oi, obrigada." Não respondi. Não precisava. Do lado de fora, um grilo cantava. A lua cheia derramava luz prata pela janela. Em algum lugar distante, um cachorro latia. O mundo continuava. A vida continuava. E pela primeira vez em muito tempo, eu queria continuar junto. O ônibus chegou às 6h12 da manhã, atrasado como tudo nesse interior de Deus. Eu estava acordada desde as 4, sentada na varanda da casa que nos acolheu, olhando o céu clarear devagar. Não consegui dormir direito.
O corpo doía demais, a cabeça girava demais, o coração pesava demais. Fiquei ali, no escuro, ouvindo a respiração das outras e pensando no que viria. A dona da casa, uma senhora chamada Zefa, viúva também, de mãos grossas e sorriso fácil, acordou antes de todo mundo e fez café. Café de verdade, coado no pano, forte do jeito que a gente do campo gosta. Ofereceu pão de queijo que ela mesma tinha feito na véspera, ainda macio por dentro. Comi sem sentir gosto. A ansiedade tinha tomado conta de tudo. Ana Clara acordou as meninas com cuidado. Clara abriu os olhos assustada, como quem não lembra onde está. Beatriz choramingou, pedindo mais 5 minutos. Cena de mãe e filha, comum e sagrada ao mesmo tempo. Dona Carmen não tinha dormido nada. Eu vi pelos olhos, vermelhos, fundos, carregados de preocupação. Ela ficou a noite toda sentada numa cadeira perto da janela, vigiando a estrada, esperando o pior. Nenhum carro passou, ela me disse quando perguntei. Acho que a chuva atrapalhou eles, ou o Romão conseguiu segurar. Seu Romão! Eu pensei nele a noite toda, no tiro que ouvimos, na fumaça subindo, no grito que ele deu pra gente correr. Será que estava bem? Será que tinha conseguido escapar? Ou será que... Não conseguia terminar o pensamento. Ele é forte, Dona Carmen disse, como se lesse minha mente. Já passou por coisa pior. Vai sair dessa. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. O ônibus era velho, daqueles com banco de couro rachado e cheiro de diesel. Tinha uns 10 passageiros só. Trabalhadores rurais indo para a cidade, uma senhora com uma gaiola de passarinho, um padre novo de batina surrada. Ana Clara subiu primeiro, carregando Beatriz no colo. Clara ia atrás, segurando a mão da mãe com força, os olhos arregalados, olhando tudo como se fosse outro planeta. Eu e Dona Carmen ficamos na porta. Era ali que nossos caminhos se separavam. Ana Clara ia para Goiânia, entregar as provas, enfrentar o monstro de frente. Nós voltávamos para trás, para a fazenda, para a vila, para a vida que tinha sobrado. Dona Ivone, Ana Clara disse, parada no primeiro degrau do ônibus. A voz dela estava firme, mas os olhos brilhavam. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Precisa sim. Ela desceu um degrau, ficando na minha altura. A senhora me encontrou morrendo na estrada. Podia ter passado direto. Podia ter fingido que não viu. Mas parou. E isso mudou tudo. Eu não sabia o que dizer. As palavras ficaram presas na garganta, enroscadas num nó que eu não conseguia desfazer. Eu vou voltar, Ana Clara continuou. Quando isso tudo acabar, eu vou voltar. E aí a gente conversa direito. Tá bem? Balancei a cabeça sem conseguir falar. Ela me abraçou. Um abraço forte, de quem se despede sem saber se vai ver de novo. Senti o corpo magro dela contra o meu, os ossos salientes, o coração batendo rápido. Cuida das minhas meninas, ela sussurrou no meu ouvido. Se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Cortei, me afastando para olhar nos olhos dela. Você vai lá, entrega essas provas, derruba esses desgraçados e volta para buscar suas filhas. Entendeu? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, trêmulo, mas real. Entendi. Subiu no ônibus. Sentou numa poltrona do meio, perto da janela. Beatriz no colo, Clara do lado. Acenou para mim através do vidro sujo. O motorista fechou a porta. O motor roncou. O ônibus se mexeu, devagar no começo, depois ganhando velocidade. Fiquei olhando até ele sumir na curva da estrada, virando um ponto pequeno, depois nada. E então, silêncio. Dona Carmen pôs a mão no meu ombro. Vamos, Ivone, ainda temos muito o que fazer. A volta foi mais difícil do que eu esperava, não pelo caminho. Pegamos carona com um caminhoneiro conhecido de Dona Carmen, que nos deixou na entrada de Poço Fundo. Foi difícil por dentro. Cada quilômetro que a gente andava, eu sentia o peso do que tinha acontecido aumentar. Quando chegamos na vila, já passava do meio-dia. A primeira coisa que vi foi o carro preto. Estava parado na praça.
Vazio, com as janelas abertas. Nenhum sinal dos homens. Onde será que... Comecei. Ali, Dona Carmen apontou. Na porta do bar do Zé Gordo, 2 homens de terno conversavam com o dono. Um deles gesticulava, irritado. O outro mostrava alguma coisa. Uma foto, pelo jeito. Meu estômago gelou. Vem, Dona Carmen me puxou pelo braço. Pelo outro lado, não deixa eles te verem. Fomos por trás das casas, pelos quintais, pulando cerca e desviando de cachorro. Dona Carmen conhecia cada canto daquela vila, cada atalho, cada esconderijo. Em 10 minutos, estávamos na casa dela entrando pelos fundos. Fica aqui, ela disse, me empurrando para dentro. Não sai, não acende luz, não faz barulho. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Carmen, é perigoso. Eu sei o que estou fazendo. Ela me olhou com aqueles olhos de coruja velha que enxergam tudo. Confia em mim. E saiu. Fiquei sozinha na sala escura com o coração na boca, ouvindo os barulhos da vila lá fora. Vozes distantes, cachorro latindo, o sino da igreja batendo as horas. Sons normais de um dia normal. Mas nada era normal. O tempo passou devagar. 1 hora, 2, 3. A luz foi mudando na fresta da janela, do amarelo forte do meio-dia para o laranja morno da tarde. Eu não me mexi. Não comi, não bebi, não fui ao banheiro. Só fiquei ali, esperando, rezando pela primeira vez em 3 anos. Rezando para Ana Clara chegar bem em Goiânia. Rezando para seu Romão estar vivo. Rezando para essa história toda ter um final que não fosse tragédia. Quando Dona Carmen finalmente voltou, já estava quase escurecendo. Ela entrou pelos fundos, em silêncio, e sentou na cadeira na minha frente. O rosto dela estava cansado, as rugas mais fundas do que eu lembrava. Mas os olhos tinham um brilho estranho. Romão tá vivo, ela disse. O alívio que me tomou foi tão grande que quase chorei. Graças a Deus. E os homens? Foram embora. Pelo menos por enquanto. Ela suspirou. Parece que receberam uma ligação e saíram às pressas. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Eu queria acreditar que era Ana Clara, que ela tinha chegado, entregado as provas e que a máquina da justiça finalmente tinha começado a se mover. Mas era cedo demais para saber. E agora? Perguntei. Agora a gente espera, Dona Carmen disse. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Esperar. A palavra mais difícil do dicionário. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Voltei para a fazenda no dia seguinte, escoltada por Dona Carmen até a metade do caminho. A casa estava do jeito que eu tinha deixado. O bilhete ainda debaixo da jarra, o bolo de fubá ressecado no prato, o sofá amassado onde Ana Clara tinha dormido. Retomei a rotina. Cuidei das vacas, consertei a cerca, fiz comida que eu mal conseguia comer. Mas tudo estava diferente. O silêncio que antes me sufocava agora estava cheio de espera. Cada barulho de motor na estrada me fazia correr para a janela. Cada visita do carteiro me fazia prender a respiração. Mas nenhuma notícia veio. 1 semana passou, depois outra. Eu já estava começando a perder a esperança quando, numa manhã de novembro, Zé Pequeno apareceu na fazenda com o rosto transtornado. Ah, Dona Ivone! Ele gritou do portão sem nem descer do cavalo. A senhora precisa ir na vila. Tá passando no rádio. Passando o quê, menino? Prenderam gente. Gente grande. Tão falando de juiz, de delegado, de fazendeiro. Tá todo mundo lá ouvindo. O coração disparou. Selei a bonita em tempo recorde e fui. O bar do Zé Gordo estava lotado. Gente espremida em volta do rádio velho em cima do balcão, escutando em silêncio religioso. Eu entrei empurrando, pedindo licença, até conseguir chegar perto o suficiente para ouvir. A voz do locutor era grave, profissional, cheia daquela solenidade de notícia importante. A operação, batizada de Raízes Podres, resultou na prisão de 17 pessoas, incluindo o juiz de direito Heitor Medeiros,
o delegado regional Oswaldo Campos e o empresário Renato Borges. As investigações começaram após denúncia anônima, acompanhada de documentos que comprovam décadas de crimes, incluindo grilagem de terras, fraude documental e pelo menos 12 homicídios ainda não esclarecidos. Alguém me cutucou. Era Dona Carmen, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso enorme no rosto enrugado. Ela conseguiu. Dona Carmen sussurrou. Ivone, ela conseguiu. Não consegui responder, não consegui me mexer. Só fiquei ali, parada, ouvindo o locutor continuar. Entre os documentos entregues às autoridades, destaca-se um diário datado do início do século XX, que detalha a formação de uma rede criminosa que se perpetuou por gerações. A denunciante, identificada apenas como ACS, está sob proteção do Ministério Público e deve depor nas próximas semanas. ACS Ana Clara Santos. Ela tinha conseguido, tinha chegado em Goiânia, entregado as provas e derrubado um império de crime e corrupção que durava mais de 100 anos. Uma mulher sozinha, sem dinheiro, sem apoio, sem nada além da coragem e da verdade. Tinha vencido. As lágrimas vieram sem eu perceber. Escorreram pelo meu rosto, molhando a blusa, pingando no chão de cimento do bar. Eu chorava e ria ao mesmo tempo, soluçando feito criança, sem me importar com quem estava vendo. Dona Carmen me abraçou, apertou forte, sem dizer nada. E naquele momento, no meio daquele bar cheio de gente, ouvindo no rádio que a justiça finalmente tinha sido feita, eu entendi. Entendi porque eu tinha parado naquela estrada. Entendi porque eu não tinha virado as costas. Entendi porque, de todas as pessoas do mundo, Ana Clara tinha vindo parar justo na minha porta. Não foi coincidência, não foi acaso. Foi escolha. Minha escolha. A escolha de parar. A escolha de ajudar. A escolha de acreditar que uma pessoa comum, uma velha viúva sozinha no fim do mundo, podia fazer diferença. E tinha feito. Naquela noite, voltei para a fazenda em paz pela primeira vez em anos. Sentei na varanda, no mesmo lugar de sempre, e olhei o pôr do sol pintar o céu de vermelho e dourado. O vento soprava suave, balançando o capim seco, trazendo cheiro de terra e de esperança. Pensei em Antônio, no que ele diria se pudesse me ver agora. Provavelmente ia rir, fazer alguma piada, dizer que eu tinha ficado doida de vez. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que ele ia estar orgulhoso. Pensei em Ricardinho, meu menino que se foi cedo demais. Na promessa que eu nunca cumpri, de ser feliz, de continuar vivendo, de não deixar a tristeza me engolir. Eu tinha falhado nessa promessa por 3 anos, mas não ia mais falhar. Ana Clara tinha me mostrado uma coisa que eu tinha esquecido, que a vida, mesmo quando parece acabada, ainda pode surpreender, que a dor, mesmo a mais funda, pode virar força, que parar para ajudar alguém não é só salvar o outro, é salvar a si mesmo. Eu não salvei Ana Clara naquela estrada, ela me salvou. Fiquei na varanda até as estrelas aparecerem, uma por uma, salpicando o céu escuro. O grilo cantava, a coruja piava, as vacas se acomodavam para o sono. Sons de sempre, sons de casa, sons de vida. E pela primeira vez em 3 anos, eu não me senti sozinha. 2 meses depois, Ana Clara voltou. Era uma tarde de janeiro, daquelas que o céu fica carregado de nuvem escura, mas não chove, só ameaça. Eu estava no curral, tirando leite da mimosa, uma vaca mansa que tinha parido fazia pouco, quando ouvi o barulho de motor na estrada. Não era barulho comum, não era caminhão de leite, não era o carro velho do carteiro, não era a caminhonete de Zé Pequeno. Era um som diferente, mais leve, mais esperançoso, se é que motor pode ter esperança. Larguei o balde no chão e fui ver. Um carro prata, pequenininho, vinha subindo a estrada de terra levantando poeira vermelha. Parou na frente do portão. A porta se abriu e ela desceu, Ana Clara,
Mas não era a mesma Ana Clara que eu tinha encontrado moribunda na beira da estrada meses atrás. Essa estava diferente. Os cabelos estavam cortados na altura do ombro, limpos e brilhantes. O rosto tinha ganhado cor, as olheiras tinham sumido, os ossos já não apareciam tanto debaixo da pele. Usava uma blusa azul simples e calça jeans, os pés calçados em sandálias de couro. Estava bonita, estava viva. As portas de trás se abriram e as meninas saltaram feito passarinhos soltos da gaiola. Clara, com o cabelo preto em rabo de cavalo, correu na frente. Beatriz veio atrás, as perninhas gordas se esforçando para acompanhar. "Dona Ivone!" Clara gritou, e a voz dela ecoou pelo terreiro vazio. Não consegui me mexer. Fiquei ali, parada, feito poste, com a mão ainda suja de leite e o coração batendo tão forte que doía. Clara chegou primeiro e se jogou nos meus braços. Beatriz veio logo depois, abraçando minhas pernas. E eu que não chorava há anos, eu que tinha desaprendido a sentir, desabei. Chorei abraçada naquelas duas meninas que mal conhecia. Chorei de alívio e de alegria e de uma coisa que eu não sabia mais o nome, mas que parecia muito com felicidade. Ana Clara se aproximou devagar. Parou na minha frente, os olhos marejados também. Um sorriso tremendo nos lábios. Eu disse que ia voltar. Ela disse baixinho. Não consegui responder. Só abri os braços e a puxei para o abraço junto com as filhas, num emaranhado de gente e lágrima e saudade que eu nem sabia que existia. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Podia ser 1 minuto, podia ser 1 hora. O tempo parou ali, naquele terreiro de fazenda, debaixo daquele céu de janeiro carregado de promessa. Quando finalmente nos soltamos, eu sequei o rosto com as costas da mão e tentei parecer menos desarrumada do que estava. "Entra", eu disse, a voz ainda rouca. "Vou fazer café." Sentamos na varanda, eu e Ana Clara, enquanto as meninas corriam pelo terreiro, descobrindo tudo. Clara queria ver as vacas, Beatriz queria pegar as galinhas. As duas queriam subir no pé de manga que ficava perto do poço. O café fumegava nas canecas. O vento soprava morno, trazendo cheiro de terra molhada de alguma chuva distante. O mundo estava em paz. "Acabou", Ana Clara disse, olhando para o horizonte. "Pelo menos essa parte. Conta." E ela contou. Contou da chegada em Goiânia, do medo de não conseguir encontrar o sobrinho de seu Romão, do alívio quando finalmente achou o escritório de advocacia. Contou das horas de depoimento, das perguntas, dos olhares desconfiados que foram virando respeito à medida que ela mostrava as provas. Contou do promotor, um homem de cabelo grisalho e olhos cansados, que leu o diário inteiro numa noite e ligou para ela de madrugada dizendo: "Minha filha, você acaba de me dar o caso da minha vida." Contou da proteção policial, do hotel escondido onde ficou com as meninas por semanas, das noites sem dormir, esperando notícia. Contou do dia em que a operação foi deflagrada, 17 mandados de prisão cumpridos ao mesmo tempo em 5 cidades diferentes. Contou do rosto de Renato quando foi algemado, a expressão de incredulidade de quem nunca achou que seria pego. "Ele olhou para a câmera", Ana Clara disse, e a voz endureceu. Olhou com aquele ar de superior que ele sempre teve. Mas dessa vez, não adiantou. Dessa vez, a lei foi mais forte. O juiz Medeiros também foi preso. O delegado. Mais uma dúzia de empresários, políticos e funcionários públicos que faziam parte da rede. A mansão foi interditada. O cofre recuperado. Os documentos catalogados como prova. Investigações foram abertas sobre os crimes do passado, os homicídios que o coronel Aristides registrou no diário, as famílias que foram destruídas, as terras que foram roubadas. "Vai demorar anos para resolver tudo", Ana Clara disse. "Talvez nunca resolva completamente, mas pelo menos agora está na luz. Não está mais escondido debaixo do chão." Ficamos em silêncio um momento, ouvindo as risadas das meninas lá embora.
O mugido das vacas, o canto de um bem-te-vi no galho do pequizeiro. E você? Perguntei. O que vai fazer agora? Ana Clara sorriu. Um sorriso diferente dos outros, mais leve, mais aberto, cheio de futuro. Consegui a casa de volta. A de verdade, a que era minha e do Marcos. Os papéis falsos foram anulados, a venda foi desfeita e o juiz que assinou tudo está preso, então... Ela deu de ombros. Justiça, finalmente. Vai voltar para lá? Vou. Ela fez uma pausa, mas não do mesmo jeito. Não dá mais para viver fechada, fingindo que o mundo lá fora não existe. O que eu passei, o que a gente passou, mudou alguma coisa em mim. Eu era uma mulher que deixava os outros resolverem tudo. Agora, não sou mais. Olhei para ela. Para essa mulher que eu tinha encontrado quase morta e que agora estava sentada na minha varanda, falando de futuro, de recomeço, de mudança. E vi a mim mesma, não a Ivone de agora, velha e cansada. Vi a Ivone de antes, a que tinha sonhos, a que acreditava que as coisas podiam melhorar, a que não tinha medo de tentar. Essa Ivone tinha sumido fazia muito tempo, mas talvez, só talvez, ainda desse para encontrar de novo. Tem uma coisa que eu quero te pedir, Ana Clara disse, depois de um longo silêncio. Fala. Ela se virou para me olhar de frente. Os olhos castanhos estavam sérios, cheios de uma determinação que eu já conhecia. Lá em Goiânia, eu conheci outras mulheres, mulheres que passaram pelo mesmo que eu, que perderam tudo, que foram enganadas, que não tinham para onde ir, algumas com filhos, outras sozinhas, todas invisíveis, todas esquecidas. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu quero ajudar elas. Não sei ainda como, não sei ainda onde, mas eu quero. Quero fazer alguma coisa para que nenhuma mulher passe o que eu passei sem ter alguém para estender a mão. Senti um aperto no peito. Um aperto bom, desses que a gente sente quando alguma coisa importante está para nascer. E o que você quer de mim? Ana Clara respirou fundo. Eu quero transformar essa fazenda. Fiquei em silêncio, esperando. Não agora, ela continuou rápido. Não amanhã, mas um dia. Quando eu tiver condição, quando tiver estrutura, quero transformar a Fazenda Água Sumida num lugar de acolhimento. Um lugar onde mulheres que não têm para onde ir possam vir, descansar, se recuperar. Onde possam ficar até conseguir se reerguer. Ela segurou minhas mãos. As dela eram jovens, macias, as minhas eram velhas, calejadas, mas naquele momento pareciam iguais. Eu sei que é pedir muito. Sei que essa fazenda é sua história, sua vida, sua memória. Se você disser não, eu entendo. Mas eu precisava perguntar. Porque aquele dia, quando você parou para me ajudar, você salvou minha vida, Dona Ivone. E eu quero que essa fazenda salve outras vidas também. O silêncio que se fez era daqueles que pesam, daqueles que guardam decisões grandes, daquelas que mudam o rumo das coisas. Olhei em volta, para a varanda onde Antônio costumava sentar, para o terreiro onde Ricardinho corria quando era pequeno, para os campos que eu e meu marido trabalhamos a vida inteira. Cada canto dessa fazenda tinha uma memória, cada pedra, cada árvore, cada cerca, e de repente entendi. Memória não é só passado, memória também pode ser semente de futuro. Antônio e Ricardinho não iam voltar. Nada que eu fizesse ia trazer eles de volta. Mas eu ainda estava aqui, ainda tinha tempo, ainda podia fazer alguma coisa que importasse. Olhei para Ana Clara, para os olhos dela cheios de esperança, de medo, de coragem. Não precisa esperar, eu disse, e minha voz saiu firme como não saía há anos. A gente começa agora. Não foi fácil. Nada que vale a pena é fácil. Nos meses seguintes, trabalhamos juntas. Eu, Ana Clara, Dona Carmen, seu Romão que tinha sobrevivido ao confronto com os capangas e agora mancava de uma perna, mas não perdia a força. Reformamos a casa, consertamos os quartos vazios, preparamos a estrutura básica.
Ana Clara conseguiu o apoio de uma ONG de Goiânia, que ajudou com recursos e orientação. Dona Carmen se mudou para cá. Disse que estava velha demais para viver sozinha na vila e que se ia morrer, preferia morrer fazendo alguma coisa útil. Ela tomou conta da cozinha e das ervas medicinais e logo o terreiro estava cheio de manjericão, alecrim, boldo, hortelã. Um jardim de cura que crescia junto com o nosso sonho. Seu Romão vinha todo dia, mesmo com a perna ruim. Ajudava no que podia, consertando cerca, cuidando do gado, dando palpite em tudo. Ele e Dona Carmen brigavam feito cão e gato, mas a gente sabia que era amor. O tipo de amor que gente velha e teimosa tem, escondido debaixo de reclamação, mas firme que nem raiz de aroeira. Clara e Beatriz corriam pela fazenda como se tivessem nascido ali. Clara aprendeu a tirar leite, Beatriz fez amizade com as galinhas e deu nome a cada uma. Elas encheram essa casa de barulho, de risada, de vida. E eu voltei a viver. Acordava cedo, não mais por costume vazio, mas porque tinha coisa para fazer. Dormia cansada, mas era cansaço bom, de quem trabalhou com propósito. Comecei a rezar de novo, não a reza de antes, decorada e automática, mas uma reza minha, do meu jeito, conversando com Deus, como quem conversa com o vizinho velho. Voltei a falar com Antônio também. À noite, na varanda, eu contava para ele o que tinha acontecido no dia. As pequenas vitórias, as dificuldades, os planos para o futuro. Não sei se ele ouvia, não sei se tinha alguém ouvindo, mas me fazia bem. Era meu jeito de manter ele vivo, aqui dentro, onde importa. 1 ano depois da operação que derrubou a rede de corrupção, inauguramos oficialmente a Casa Água Viva. O nome foi ideia de Clara, que disse que água sumida era coisa triste, que a gente precisava de um nome de esperança. Água Viva. Porque a água que parecia ter secado tinha voltado, não a de verdade, mas uma outra, feita de solidariedade e acolhimento. A primeira mulher chegou numa tarde de outubro, 3 dias depois da inauguração. Chamava Luísa, 32 anos, 2 filhos pequenos, fugindo de um marido violento que tinha jurado matá-la. Chegou com uma mala de roupa e os olhos do mesmo jeito que Ana Clara tinha chegado, cheios de medo, de cansaço, de uma dor tão funda que doía só de olhar. Eu a recebi na porta. Peguei a mala da mão dela, que tremia. Olhei nos olhos dela e disse: aqui você está segura, aqui você pode descansar, aqui a gente cuida de você. Ela chorou. Chorou agarrada em mim, uma desconhecida, soluçando todas as lágrimas que tinha segurado por anos. E eu fiquei ali, firme, segurando ela, lembrando de Ana Clara caída na estrada, lembrando de mim mesma caída por dentro, lembrando que todo mundo merece uma mão estendida. Depois de Luísa, vieram outras. Maria, que perdeu a casa num incêndio e não tinha família. Joana, que foi expulsa pelos filhos depois de ficar viúva. Teresa, que fugiu de um esquema de trabalho escravo numa fazenda vizinha. Cada uma com sua história, cada uma com sua dor, cada uma precisando do mesmo que Ana Clara precisou. Alguém que parasse, que olhasse, que dissesse: eu vejo você. A fazenda foi se enchendo, de gente, de histórias, de vida. E eu, a viúva que tinha desistido de tudo, me vi no centro de algo maior do que eu jamais sonhei. Às vezes, à noite, quando todo mundo já dormiu e o silêncio volta a pousar sobre a fazenda, eu sento na varanda e olho as estrelas. Penso em tudo que aconteceu. Na mulher caída na estrada, no segredo debaixo do chão, na tempestade que quase nos matou, na justiça que finalmente veio. Penso nas escolhas que fiz, parar, ajudar, acreditar, e em como cada uma delas me trouxe até aqui. Penso em Antônio, que ia rir de me ver tão atarefada. Ivone, você que gostava de sossego, ele ia dizer, balançando a cabeça, mas ia estar orgulhoso. Eu sei que ia. Penso em Ricardinho, meu menino que se foi cedo. Ele teria 35 anos agora.
Seria homem feito, talvez pai, talvez avô um dia. Eu nunca vou saber o que ele seria. Essa dor não passa, não diminui, não some, mas aprendi a carregar ela de outro jeito. Não como peso que me puxa para baixo, mas como raiz que me mantém firme. Penso nas mulheres que passaram por aqui, nas que ficaram, nas que foram embora, nas que voltaram a viver. Cada uma deixou um pedaço de si nessa fazenda e levou um pedaço da fazenda consigo. A gente se misturou, se entrelaçou, virou uma coisa só. Uma rede de gente comum fazendo o impossível, um passo de cada vez. E penso em Ana Clara. Ela mora na cidade agora com as meninas. Trabalha numa organização que ajuda vítimas de fraude e violência patrimonial. Mulheres que, como ela, perderam tudo e precisam reconstruir. Vem nos visitar todo mês, trazendo novidades, projetos, esperança. Clara já está na escola, Beatriz aprendeu a ler e me manda cartinhas cheias de desenho. São minha família agora. Família que eu escolhi, que me escolheu, que a vida jogou no meu caminho num dia de outubro, quando eu achava que não tinha mais nada para viver. Estava errada. A vida, eu aprendi, é assim. Quando a gente acha que acabou, às vezes está só começando. Quando a gente acha que não tem mais nada para dar, aparece alguém precisando exatamente do pouco que a gente ainda tem. Quando a gente acha que está sozinha, descobre que o mundo está cheio de gente sozinha também, esperando só uma mão estendida para se sentir acompanhada. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. 65 anos já vividos, não sei quantos pela frente. Pode ser muito, pode ser pouco. Não importa. O que importa é o que eu faço com o tempo que tenho. E o que eu faço é isso. Acordo cedo, cuido do que precisa de cuidado, estendo a mão para quem precisa de mão. Não é muito, não é grandioso, não vai mudar o mundo, mas muda o mundo de alguém. E isso é tudo. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Na semana passada, uma mulher bateu na porta da Casa Água Viva. Estava chovendo, uma chuva fina de janeiro, dessas que molham devagar, mas molham fundo. Ela estava ensopada, tremendo, com uma criança de colo nos braços e outra segurando a barra do vestido. Abri a porta e vi os olhos dela. Olhos que eu conhecia. Olhos de medo, de cansaço, de desespero. Olhos de quem andou até não aguentar mais, de quem bateu em portas que não abriram, de quem quase desistiu. Olhos de Ana Clara, naquela estrada de outubro. Olhos meus, naqueles 3 anos de solidão. Olhos de todas nós, em algum momento da vida. Abri a porta mais. Entra, eu disse. Não, aqui você está segura. Ela entrou, e a história continuou. Porque histórias assim não terminam, moço. Elas só passam de mão em mão, de coração em coração, de vida em vida. Alguém ajuda, alguém é ajudado, alguém passa adiante. Uma corrente que não tem fim, que atravessa o tempo, que conecta gente que nunca se viu e nunca vai se ver. Eu fui um elo dessa corrente. Ana Clara foi outro. As mulheres que passaram por aqui são outros tantos. E a mulher que entrou ontem com os filhos nos braços e o medo nos olhos, ela também vai ser. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, essa fazenda vai continuar. Outras mãos vão cuidar dela. Outras vozes vão encher esses quartos. Outras histórias vão nascer nesse terreiro. E talvez, só talvez, alguém vai contar essa história de novo. A história da viúva que parou na estrada, da mulher que carregava um segredo, da tempestade que quase destruiu tudo e do recomeço que nasceu das cinzas. Talvez contem diferente. Talvez mudem os nomes, os lugares, os detalhes. Não importa. O que importa é a verdade que está no fundo, que parar para ajudar alguém pode mudar tudo. Que a bondade, mesmo pequena, mesmo simples, mesmo escondida, tem um poder que a gente nem imagina. Que ninguém é tão sozinho quanto pensa, nem tão fraco quanto sente, nem tão acabado quanto parece. Eu sei disso agora. Aprendi da pior maneira, pela dor, pela perda, pelo desespero. Mas aprendi. E se essa história servir para alguma coisa, que sirva para isso.
para lembrar quem está lendo que ainda dá tempo. Sempre dá tempo de parar, de olhar, de estender a mão, de mudar a própria história e, sem querer, mudar a história de alguém. A vida é assim, moço. Um mistério que a gente não entende, uma estrada que a gente não conhece, um silêncio que às vezes pesa demais. Mas no meio de tudo isso, tem gente. Gente que cai e levanta. Gente que perde e encontra. Gente que morre por dentro e renasce. Gente como eu, gente como Ana Clara, gente como você, talvez. E enquanto tiver gente, tem esperança. Pode acreditar.